Fala galera, beleza? Professor Rafael aqui. Vamos continuar nosso estudo aqui sobre ondas. Vamos classificá-las e caracterizá-las com algumas naturezas e quanto às suas peculiaridades. Podemos classificar as ondas em dois tipos, transversais e longitudinais. Ondas transversais são da seguinte configuração. Pega uma corda para mim, começa a oscilar, perturbar para cima e para baixo. A oscilação está para cima e para baixo, na direção vertical. E o movimento dessa onda está na direção horizontal, porque ela vai se propagar da esquerda para a direita. Então, a oscilação é na vertical e o movimento é na horizontal. Toda vez que isso está acontecendo, eu tenho uma onda transversal, onde a oscilação está numa direção e a propagação está em outra direção. Oscilação vertical, propagação horizontal. Posso classificar ondas também no estilo longitudinal. Pega, por exemplo, uma mola, comprime essa mola e solta. Ela vai fazer o seguinte movimento, vai comprimir e vai soltar, vai comprimir e vai soltar, comprimir e soltar. A compressão dela é como se fosse uma perturbação, uma oscilação. Nessa direção, qual que é a direção que eu estou fazendo? Deitada, né? Ou seja, horizontal. E ela solta e vai se propagando da esquerda para a direita, também na horizontal. Mesmo exemplo quando eu tenho aqui o som. Quando eu tenho som, produção de som, é como se fosse ondas de pressão e compressão e rarefação do gás. Então, aqui eu tenho uma compressão do gás, aqui eu tenho uma expansão do gás, compressão, expansão, compressão, expansão. Então, essa perturbação está na horizontal e a propagação também é na horizontal. Toda vez que eu tenho a perturbação na horizontal e a propagação na horizontal, eu tenho uma onda no estilo longitudinal. Posso classificar também as ondas com duas naturezas, a natureza eletromagnética e a natureza mecânica. Natureza eletromagnética é quando eu perturbo campos eletromagnéticos. São campos elétricos e campos magnéticos que acontecem ao mesmo tempo. Um cria o outro. É algo na física um pouco mais complicado. Mas eu posso pensar que elas se propagam desse jeito assim, simultaneamente. Elas estão perpendiculares também entre elas. Eu tenho um nessa direção e o outro nessa direção. Só que elas andam juntas dessa forma. Isso está muito associado com os átomos, com o movimento dos elétrons e tudo mais, então é esse tipo de física. É um tipo de onda, é uma perturbação do meio, você está perturbando esses meios de campos eletromagnéticos. Temos como os principais exemplos todo aparelho tecnológico, basicamente, que nós temos. Questões aqui dos Wi-Fi, os micro-ondas, questão de rádio, transmitir informação, temos os raios-x também, a luz que nós enxergamos, as cores, o infravermelho, que é para esquentar, o ultravioleta, que causa câncer, coisas desses tipos. Então, são todos exemplos de ondas eletromagnéticas, muito parecidas umas com as outras. Essas ondas são muito parecidas entre si, mesma natureza, o que vai alterar apenas a frequência entre elas. A frequência de uma pode ser maior que a outra, e isso faz caracterizar comportamentos diferentes na natureza. Outro tipo de onda que a gente tem, que a gente pode classificar, a natureza dela pode ser mecânica. Ondas mecânicas é que depende de um meio material para se propagar, para existir. É porque você está perturbando ali átomos, está perturbando matéria. Então, quando você fala, por exemplo, você está perturbando o ar, você está perturbando as vibrações, está vibrando as moléculas do ar e tudo mais. Ou então você está tocando em alguma coisa, você está vibrando os átomos dessa estrutura sólida. Então, esses são os tipos de ondas que a gente fala que são mecânicas, que depende da vibração, da oscilação, da perturbação, do movimento de matéria. Então, quando a gente fala, o ar está vibrando. Por isso, quando eu estou no espaço, não existe som, porque no espaço, mais para fora da Terra, que não tem ar, é um vácuo, não tem matéria para se perturbar, não tem átomos para se perturbar. Então, basicamente, o filme que a gente vê de Star Wars e tudo mais, que há explosões e barulhos e tudo mais, é só para dar emoção, porque, na verdade, lá no espaço não tem som, porque som é vibração de átomos e nós não temos átomos lá no meio, no vácuo, mais ou menos assim. Outros exemplos de ondas mecânicas pode ser onda literalmente que vai envolver matéria. Então, se eu pego uma corda, corda é matéria, então perturba essa corda. Se eu pego uma mola, mola é matéria, perturba a mola. Se eu tenho aqui na água, por exemplo, a água é matéria. Então, está com uma pedrinha na água, no rio, ou uma lagoa, na verdade, você vai ter ondas se propagando. Você pode ter uma explosão e isso fazer com que o ar se desloque. Eu posso ter, então, uma coisa chamada de ondas de choque, que também está propagando matéria ali. E o ultrassom também, que é muito útil para a gente, que é um tipo de som que nós não conseguimos ouvir e tudo mais, um tipo de onda, mas que é útil para a gente identificar e fazer mapeamento de certas coisas.
Então, isso são as duas classificações, as duas naturezas que nós temos de onda. Ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Lembrando, então, que ondas mecânicas só vai existir onde eu tenho matéria. Onde eu não tenho matéria, onda eletromagnética pode estar lá. Ela pode se propagar no vácuo, por exemplo. Ela não precisa estar necessariamente na matéria, embora ela interaja também com a matéria. Então, onde eu tenho matéria, eu posso ter onda mecânica ou onda eletromagnética. Onde eu não tenho matéria, apenas onda eletromagnética de possibilidade. Beleza, pessoal? Até a próxima.